Vamos ouvir aquilo que Deus tem para o meu e para o seu coração, e quem está com essa incumbência hoje é a nossa irmã, a irmã Seila, né, que está aí nessa incumbência de trazer a palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor para receber a palavra. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Irmãos, rapidamente, eu gostaria que, por gentileza, os irmãos pegassem as suas Bíblias. Como eu sempre peço, por favor, em reverência à palavra de Deus, se mantenham em pé só mais um pouquinho. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 17, no versículo 11. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículo 11. É uma mensagem muito conhecida dos cristãos, mas hoje Deus tem algo aqui para nós. Amém? Todo mundo achou? Diga um amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Amém. Todos acharam. Diz assim, o título desse texto: 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse-lhes: levanta-te e vá, a sua fé te salvou. Amém? Coloca a sua Bíblia sobre o seu banco. Em nome de Jesus, eu vou fazer algo diferente aqui hoje. Eu gostaria de humildemente pedir que os irmãos estendessem as mãos para mim, para que Deus me dê graça, para eu transmitir a mensagem que Ele colocou no meu coração. Porque essa mensagem hoje, os irmãos não têm noção da guerra que eu passei para eu chegar aqui hoje. Então eu peço humildemente que os irmãos orem para que eu ache graça. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Senhor, que Tu cresças e eu diminua. Que só o Senhor apareça nessa noite. Senhor, traga a mensagem aos corações da igreja. Eu sei que hoje Tu tem cura. Eu sei que hoje o Senhor tem libertação. Eu sei que hoje o Senhor tem algo novo nessa igreja. Senhor, me dá graça. Senhor, em nome de Jesus é o que eu oro. E eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu lugar, seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, é de muita alegria, né? Todo mundo sabe que é muito bom e é muito gratificante falar da palavra de Deus. Porque ministério não é ser visto, é serviço. E aqui nós estamos a serviço do Rei Jesus. Aqui nós estamos para servir a igreja de Jesus. Então, o mais importante nessa noite, nesse culto, e todo culto levantado em adoração a Jesus, é Jesus. O culto é para Deus. Já viram aquela história que um irmão falou para outro: hoje eu não gostei do culto, hoje o culto não foi bom. O virou para o outro e falou assim: mas o culto não é para você, é para Deus. Não é você que tem que gostar? Só que Deus é tão misericordioso que mesmo o culto sendo para Ele, Ele nos dá a palavra, Ele nos refrigera, Ele nos conforta, Ele nos cura, Ele nos traz renovo.
Ele tem a glória, Ele tem todo o poder, o domínio e a majestade, mas ainda se preocupa comigo e com você. Como não amar esse Deus? Irmãos, essa passagem, ela me tocou profundamente. Há uns 15 dias atrás, a irmã Ariane está aqui? Até a irmã Ariane estava. Eu fui pregar na segunda igreja e o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra. E foi algo tão interessante, pastor, que na hora que eu estava em cima do altar ministrando, o Senhor disse: a próxima vez que você for ministrar na sua igreja, você vai ministrar essa mesma palavra. Aí eu fiquei pensando, né? São coisas que só Deus faz, porque você está pregando e Deus está te ministrando e já está pensando lá na frente. Então eu acredito que não é por acaso. Não existem coincidências, existem planos e propósitos de Deus para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. Eu conheci um pastor que ele disse que não existe coincidência, existe cristocidência. Porque é Cristo que move todas as coisas. Irmãos, e eu passando, e eu lendo, e essa palavra, tem umas 2 semanas isso, que eu fui lá na segunda igreja, e essa palavra ruminando no meu coração, e eu falei: Deus, eu não consigo me desprender dessa palavra, eu não consigo largar dessa palavra, essa palavra não me larga. Jesus, Jesus, Jesus. E Deus criou oportunidade, e aqui eu estou para a glória de Deus, não é para minha glória. Irmãos, gostaria de fazer uma introdução, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e a gente não entende algumas coisas que são ditas, que são lidas. Às vezes, pela falta de tempo, a gente não tem tempo, né, de estudar, de se aprofundar. A vida da gente é tão corrida. Eu gostaria que vocês pegassem no versículo 11 e leia comigo novamente. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Aí eu me perguntei, por que está relatando isso? Por que está relatando que ele passou entre a Samaria e a Galileia? E aí, estudando e pesquisando e vendo, os judeus, eles tinham uma aversão aos samaritanos. Era birra mesmo, era ranço mesmo. Por quê? Eu nunca soube por quê. 27 anos na igreja, eu nunca soube por que os judeus tinham birra dos samaritanos. Porque os samaritanos, eles eram o povo judeu que teve casamentos mistos, casamentos com pessoas que não serviam a Deus, mas serviam a deuses. E aí o que acontece? Houve o distanciamento. E a birra, e a aversão, e a animosidade era tanta, que quando os judeus eles tinham que ir para algum lugar que fosse próximo a Samaria, como dizem os mineiros, eles cortavam volta. Se para chegar até o centro da cidade eles tivessem que passar por essa rua, eles não passariam. Eles passariam lá pelo alto do morro para chegar até aonde era o destino deles. Tamanha era a birra, a rivalidade, a bronca, a raiva que eles tinham dos samaritanos. Guarde essa informação. E no tempo de Jesus, existia isso. Só que Jesus, ele foi aquele que quebrou os protocolos. Jesus foi aquele que falou com a mulher samaritana. Jesus foi aquele que curou no sábado. E mais uma vez, Jesus quebrou um protocolo. Ele passou entre a cidade que passava por Samaria. Ele passou por Samaria. Diga assim comigo: Jesus quebra protocolos. Não para o mal. Não que Jesus quebre a lei, não. Mas porque Jesus, ele mostra que ele está acima de qualquer autoridade humana. Deus, ele mostra que ele está acima de qualquer regra que o ser humano coloque. Jesus, ele coloca que ele está acima do ranço que você sente de alguém. Jesus está acima da mágoa. Jesus está acima de qualquer coisa. Ele é o centro. Ali, quando ele passa naquele caminho que os judeus evitavam, ele estava dizendo que vamos acabar com essa palhaçada.
Vamos parar com esse preconceito, com esse bullying. Com a palavra mais moderna. Vamos acabar com isso. E ele foi para onde ele tinha que ir e ele passou por Samaria. Quem está comigo, diga amém. No versículo 12 e 13, diz assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Você sabe por que o leproso tinha que ficar a certa distância? A lepra é uma doença contagiosa. E Deus, ele faz as coisas, é muito interessante. Deus, ele vai muito além de nós e da nossa capacidade. A lepra é a doença que hoje nós conhecemos como hanseníase. Quem já ouviu falar de hanseníase? E essa doença, o que ela faz no corpo da pessoa? Ela atinge os membros e ela vai atrofiando a pessoa, ela vai enfraquecendo. Ela causa lesão no corpo, como se fossem tumores, a pessoa fica esbranquiçada. Então, quando se diz assim, a parte do fulano caiu, porque a lepra fazia cair, é porque os nervos da pessoa se enfraqueciam. E hoje, lá no meu trabalho, pastor, olha que interessante, foi um senhor assinar um documento para mim, e ele falou assim, a minha rúbrica é bem curtinha, porque eu tive hanseníase. Deus mostrou ali para mim, tete a tete, a sequela de uma pessoa que tinha hanseníase. Ele não tem um movimento. Graças a Deus, hoje tem tratamento para lepra, para hanseníase. Mas no tempo de Jesus não tinha. E hoje eu vi que é uma pessoa que teve lepra. De tão generoso que Deus é conosco para a gente entender a situação. Irmãos, e lá no livro de Levítico, que é o livro das leis, onde Deus deu as leis a Moisés, no capítulo 13, fala sobre toda a conduta que deveria se ter com o leproso. O leproso, ele era excluído. O leproso, ele vivia em cavernas. O leproso, quando ele, por acaso, ele tivesse que passar por um lugar onde tivesse pessoas ditas sãs, ele tinha que gritar impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem, porque a lepra era contagiosa. Então, eles viviam em cavernas. Eles só podiam conviver com pessoas leprosas. Se eu era leprosa, eu só poderia estar numa caverna com leproso. Eu era tirada do convívio da família, a pessoa é tirada do seu trabalho, a pessoa ela é tirada. A gente já viu uma situação parecida com essa, né? A pessoa, ela era tirada, porque ela poderia contaminar os outros. Eu estou fazendo um resumo bem breve, só para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Imagina o emocional dessa pessoa, pastor. Não poder ver o filho fazer aniversário, pastora. Não poder mais abraçar a esposa. Não poder mais trabalhar. Não poder mais ir à casa de Deus. Como que o psicológico fica? A gente sabe só um pouquinho, né? Como que o psicológico fica de a gente ser privado de culto, da gente ser privado de sair de casa. A gente sabe. Um pouquinho assim, mas sabe. A gente tem uma ideia do que os leprosos passavam. Então, quando a gente vê aqui no texto que eles falavam, que eles gritavam a certa distância e gritaram para Jesus, Jesus, mestre, tem piedade de nós. O motivo da distância era essa, não é que Jesus era inacessível, é que a lei não permitia que eles se aproximassem. Irmãos, hoje a gente tem muito leproso. Leproso no coração. Tem muita gente com lepra espiritual. Tem muita gente com lepra emocional. Por causa das adversidades da vida. Por causa dos problemas, dos traumas, dos complexos. Por causa das dores, das doenças. Porque alguém um dia disse que você não ia conseguir. Você se afastou. Ou as pessoas se afastaram de você. Ou as pessoas te excluíram.
As pessoas começaram a te tratar como um leproso. Já viu aquelas festas de família que todo mundo é convidado, menos você? Não vou nem pedir para levantar a mão. Sabe? Aquela panelinha que nunca ninguém convida, são inacessíveis e nunca ninguém chama você, nunca ninguém lembra de você. Isso fere. Isso fere. Isso amarga o coração. E muitas vezes a pessoa ela fica tão amargurada que aí, quando tem a oportunidade de se aproximar de alguém, ninguém tolera ficar perto dela porque ela se amargou. Ela fica chata. Ela fica uma pessoa que ela não sabe mais conviver com outras. E aí continua o ciclo. As pessoas se afastando dela. Porque ela amarga, ela envenena. Você imagina uma comunidade de leproso. Todo mundo falando, ai meu Deus, ai tá doendo aqui, eu perdi o movimento da mão, o meu olho foi atingido, ai minha boca, ai o meu nervo. Imagina como que era viver nesse lugar? Pessoa falando ai o dia inteiro. O irmão ali trabalha no hospital, né? Guardei a fisionomia dele. Teve uma vez que eu fiquei internada no quarto com mais 5 mulheres, cada uma com um trem. Gente, é enlouquecedor. Eu pedi alta para o médico. Porque uma tinha ficado cega, a outra era o rim, a outra era infarto, a outra era não sei o quê. Eu falei para o médico, o senhor me dá alta? Eu tomo antibiótico em casa. Eu vou morrer de depressão nesse lugar. Porque adoece, irmãos, contamina. Ninguém tem uma palavra boa para falar no meio da dor. E contamina. E aí fica aquele ciclo fechado. E aí feridas vão sendo abertas, porque feridas que não são curadas, elas são abertas, não é isso, irmão? Que trabalha no hospital, se você não trata da ferida, ela abre, ela inflama, não é assim? Hoje o Senhor está te convidando a cuidar da sua lepra. Da sua rejeição. A rejeição paterna. A rejeição materna, a rejeição do seu marido, a rejeição de um antigo relacionamento. O Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer tocar em áreas que você não quer mostrar. Você às vezes está igual Naamã. Naamã era leproso. Lá 2 Reis capítulo 5 fala isso. Não vamos ler, mas depois os irmãos podem conferir. Ele era, acho que foi o pastor que pregou, né, sobre Naamã, outro dia, isso. Ele era leproso, mas a roupa de comandante escondia a lepra dele. Aonde você está escondendo a sua lepra? Atrás de quê? Atrás do seu mau humor? Atrás que você não se preocupa com você, você fala que não tem tempo, porque você tem filho pequeno, né, que é uma doideira, né, irmã Paola? E criança bagunça, e isso, e você esconde os seus sentimentos atrás de outras coisas, e você não dá lugar para Jesus te curar. Você não fala para Jesus o que fizeram esses leprosos. Mestre, Jesus, tem piedade de nós. Em outras versões diz, tem compaixão de nós. Às vezes você está dentro da igreja e você não faz essa oração sincera. Você que foi machucado, que foi ferido, que foi humilhado. Às vezes um patrão te humilhou. E você guardou isso no coração. E você tem aparência de que está bem, mas não está tudo bem não. Você está guardando. A lepra está aí. A lepra deforma, irmãos. A lepra deforma o coração. A lepra deforma o emocional. Ela deforma. Queira ser liberto hoje em nome de Jesus. Queira ser liberto hoje em nome de Jesus. Deixa Deus tocar no teu interior. Deixa Deus tocar aonde ninguém consegue tocar.
Abra o seu coração hoje para Jesus. Ele está falando: filha, eu curo a tua lepra. Filho, eu curo os teus traumas. Filho, eu curo as tuas dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Seja apatia espiritual, o Senhor te cura nessa noite. Basta tão somente o Senhor, você falar: Jesus, filho de Davi, mestre, piedade, compaixão de mim. Ele está pronto nessa noite para te curar. Ele está pronto nessa noite para restaurar as feridas emocionais, dos seus traumas, da depressão, da opressão que você vive por ambientes que você é obrigado a estar. Deus te cura da mágoa. Deus te cura do ódio, do rancor. Porque o Espírito Santo, ele não pode habitar num copo sujo. Eu já disse isso aqui outra vez. Se o seu coração está leproso, se o seu coração está envenenado, o Espírito Santo não pode fazer morada. Você pode sentir aqui externamente a presença do Espírito Santo, mas você não consegue ouvi-lo. Numa casa não tem como morar inimigos. Não tem como o Espírito Santo e a mágoa morar dentro do seu coração ao mesmo tempo. Tome uma decisão nessa noite. Liberte-se dessa lepra que está ocupando a sua vida. Irmãos, note uma coisa. No versículo 14, Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Até essa parte, a gente depois lê outra parte. Em Levítico 14, ainda sobre as leis acerca da lepra, em 14:2 exatamente, diz que a pessoa que foi curada de lepra, porque podia acontecer, ela deveria apresentar-se ao sacerdote. E aí acontecia uma série de coisas, porque Levítico é bem longo, bem detalhado. Depois também vocês podem ler na casa de vocês. Vocês voltam a pregação lá no YouTube e anota. Se vocês não tiverem caneta, aí vocês lêem na casa de vocês, amém? Porque conhecimento da palavra de Deus nunca é demais. E, irmãos, e tinha um ritual que quando a pessoa se considerava, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Mas note que Jesus em nenhum momento falou: vão no sacerdote porque vocês estão curados. Não existe nenhuma menção disso. Eu tenho outras traduções na minha casa e eu fiquei procurando. Não, ele não falou assim, como ele disse para o outro: vá, tua fé te curou. Ele não disse como no caso da mulher do fluxo de sangue: eu senti sair poder de mim. Não, ele só disse: vai apresentar aos sacerdotes. Ele não disse: vocês estão curados ou vocês serão curados. Mas esses leprosos, eles estavam sofrendo de uma dor. Eles foram, sei lá como eles foram, do jeito que estava, mancando, com dor, deformado, não enxergando bem de uma vista, perderam o olfato, mancando. Às vezes, de repente, eu tinha até perdido uma parte do corpo, porque era amputado. Mas eles foram. E essa é a mensagem central da mensagem: vá. Pegue a palavra que Jesus um dia entregou para você e vá. Sheila, mas eu estou com dor. Vá. Sheila, eu estou com luto. Vá. Sheila, eu estou com problema. Vá. Eles não viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, mas a gente é leproso, cura a gente aqui, está tudo certo. Não. Eles obedeceram. Eles não falaram: vai ser difícil chegar até o sacerdote. Eles foram. Por que você não está indo? Por que você está paralisado? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que você não vai?
Igreja amada do Senhor, por que você não está indo? O porquê que você está parado? Não questione, vá. Não questione, caminhe. Sheila, está doendo, eu sei que dói. 90% aqui sabe da minha história, dói. Dói enterrar o marido e falar assim, olha Deus, eu ainda te amo, eu vou caminhar com o Senhor. Dói. Dói você ter ficado com problema, com sequelas de um acidente e continuar indo. Em mim dói também. Os primeiros cultos que eu vim aqui, irmãos, eu não aguentava nem ficar sentada, por causa que eu ainda tinha sequelas do acidente. Mas eu vinha. Vá. Irmãos, não tem como falar de cura e não falar do meu testemunho. Porque naquilo que Deus te cura, Deus te dá autoridade para ministrar em outras vidas. Quem aqui foi curado de vícios? Cigarro, bebida, seja o vício que for. Você é autoridade para ministrar sobre outras vidas. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus livra de vícios. Ele te deu essa autoridade. Ontem no culto, que foi uma bênção, né, pastora? A pastora que ministrou disse que nós receberíamos poder, que Jesus disse, a descer sobre nós o Espírito Santo. E nós seríamos testemunhas. E por que você está parado aí no seu lugar? Agarrado aos seus problemas, agarrado às suas dificuldades, agarrado à mágoa, agarrado à dor. Vai! Não questione Jesus. Vai! Vai! Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Deus falou tanta coisa comigo que eu nunca trouxe tanto papel para cima do púlpito, para não correr o risco de esquecer. Êxodo 23, 25. Hoje eu estou para contar as histórias, para a gente não perder muito tempo. Eu li, o Senhor falou comigo, eu estou repassando e depois os irmãos anotem e lê na íntegra na casa de vocês. Amém? Êxodo 23, no versículo 25, diz assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Se você ler todo o contexto, Êxodo é o livro da saída. Amém? Foi quando Israel, o povo hebreu, saiu do Egito, e o Êxodo, que quer dizer saída, eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E quando Deus disse isso, no 25, preste culto ao Senhor, eles estavam fazendo o quê? Indo. Em outras versões diz, servireis ao Senhor. Eles estavam fazendo o quê? Indo, caminhando, eles foram. Entende? Eles não estavam parados. Ou seja, a sua dificuldade, a sua caminhada não pode te impedir de servir ao Senhor. Ele mandou você ir. Vai caminhando com dor mesmo, vai caminhando chorando mesmo, vai caminhando com problema financeiro mesmo, mas vá prestando culto ao Senhor. Irmãos, nada pode calar um adorador. Nada. Se o diabo ele disse que ele vai te parar, não acredite nele. Porque a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós não somos só vencedores, não. Nós somos mais que vencedores. O pódio não tem 3 lugares. O primeiro, o segundo e o terceiro. Quem que é o vencedor? O primeiro. Só que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Jesus te faz nessa noite mais que vencedor.
Mas vá, caminhe, prossiga, preste culto ao Senhor. Mesmo na caminhada, mesmo no deserto, como o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam caminhando no deserto. Mas qual que foi a ordem do Senhor? Prestem culto ao Senhor. Não deixe de prestar culto ao Senhor por causa do seu problema. Não deixe de prestar culto ao Senhor por causa da sua dificuldade. Porque é o Senhor que vai te tirar da sua dificuldade. É o Senhor que vai te tirar do vale. É o Senhor que vai te tirar do deserto. Como o pastor pregou domingo, deserto não mata crente, não. Deus te permite o deserto e Ele te dá livramento no deserto. Esse deserto não vai te matar. Mas continue caminhando. Em cima de uma palavra de Jesus. Continue caminhando. Vá, não pare. Obedeça. Nada pode calar um adorador, irmãos. Em Atos 16, 25. Se os irmãos puderem colocar para mim, só para eu adiantar. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas estavam presos, mas a alma estava caminhando. A alma estava adorando, prestando culto a Deus. E o livramento veio. E a vitória veio. E a liberdade veio. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não passa. Por que você, crente, está parado? Por que, crente, você está aí com a sua vida leprosa? Clame aquele que cura a sua lepra. Irmãos, Jesus é bom demais. Não tem aquele corinho? Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Assim, a gente não sabe agradecer. A gente não sabe obedecer. Eu sei que cada um que está aqui já teve uma experiência com o Senhor. Quem aqui já teve uma experiência com o Senhor? Curar de uma dor de cabeça, foi liberto, foi livre, teve um livramento, um marido, casamento restaurado. Quem recebeu pelo menos uma coisa do Senhor, levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Você conhece o poder desse Deus, igreja? Então não pare. Não pare. Obedeça. E aí, ainda no 14, só para adiantar, disse assim: enquanto eles iam, eles foram purificados. Reflita. Enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus, as cadeias foram quebradas. Enquanto o povo ia servindo a Deus no deserto, o pão e a água não lhe faltou. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, enquanto você estiver caminhando debaixo de obediência, debaixo das palavras de Jesus, você vai ser curado no caminho. Sheila, está demorando. Tem coisa que demora mesmo. No dia 5 de março foi a primeira vez que eu preguei aqui nesse altar desse templo. E depois disso, pastora testemunha, todas as vezes eu falava assim: do meu acidente, eu ainda não ajoelho, mas eu vou ajoelhar. Quem se lembra disso? Para a honra e glória do Senhor.
11 meses acreditando, eu vou me ajoelhar de novo. 11 meses falando, Jesus, eu quero orar ajoelhado, eu não consigo. Jesus, me cura, Jesus. Foram 11 meses depois do acidente que eu consegui dobrar o meu joelho. Irmãos, eu não tenho como subir aqui e não falar do que Ele fez na minha vida. Porque Ele é muito maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele é o Deus que cura a lepra. Ele é o Deus que sara, liberta de vício. Ele é o Deus que sara a sua alma. Como eu disse lá no pastor Sebastião, se eu fosse contar tudo que Jesus fez para mim, eu teria que precisava de uma vigília de oportunidade para eu contar. Porque o Senhor, mesmo que quando eu virei as costas para Ele, Ele não virou as costas para mim. Que amor é esse? Quem aqui alguma vez já saiu da igreja e voltou? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha, não. Quem desanimou, enfraqueceu, não é vergonha, irmãos. Vergonha é o orgulho. A humildade não é orgulho, não. Não é pecado, não. Eu já fiquei assim um tempinho sem ir na igreja, às vezes colocava desculpa no trabalho. Muitas vezes dentro da igreja com o coração longe de Deus. Principalmente na juventude, que é um período de guerra na vida da gente. Quem é jovem aqui, é um período de guerra, que a gente tem que ser forte, a gente tem que se apegar com o Senhor, porque a juventude não é fácil. E muitos momentos que eu passei, quando eu olhava para o que Jesus tinha feito, eu falava, eu tenho que voltar para o caminho. Porque Jesus é o caminho. Ele não é Ele é o caminho. Não tem outro caminho, é só Ele. Ele é a verdade, não uma das verdades, não. Ele é a verdade, a única verdade. E Ele é a vida, é o único que pode te dar vida e vida eterna. Irmãos, não deixe de caminhar, mesmo que você esteja com problema. Sheila, você não tem mais problema. Só quando chega na glória. Continua tendo problema. Mas não pode abalar a minha caminhada. Eu não posso jogar no lixo tudo que Jesus fez. Você não pode jogar no lixo tudo que Jesus fez por você por causa de uma lepra. Você não pode jogar todos os livramentos fora por causa de um problema. Você não pode jogar a sua vida eterna fora por causa de circunstâncias que são passageiras. Porque problemas vêm e problemas vão. A única coisa que não passa, que está escrito em Mateus 24, 35, se eu não me engano, que Jesus disse, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. A única coisa que não vai passar, mas o seu problema vai passar. A sua doença vai passar. Não importa o tempo que demore, mas vai passar. Continue sobre a palavra de Jesus. Vai, caminha, vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caminhe. Meu tempo está acabando, mas só para a gente concluir a mensagem, porque Deus falou muito forte, e eu creio que em nome de Jesus o Senhor está falando com você também. Com quem Deus está falando? Diga amém. Irmãos, e saíram 10 a caminho do sacerdote em obediência à palavra de Jesus, amém? Eles creram na cura, amém? Tanto que eles foram purificados no meio do caminho, amém? Porém, só um voltou para agradecer. Quantas vezes nós temos sido os 9? Acha que a igreja é restaurante. Eu quero aquele
prato, então eu vou lá. Quando eu conseguir, eu não volto mais. Ou eu só volto quando eu tiver com outro problema. Porque Deus tem solução de problema, né? Quantas vezes nós somos assim? Acha que Deus é um garçom. Esses 9 se enquadram nessa situação. Só um voltou para agradecer. E quem ele era? O samaritano. E quem era o samaritano? O povo odiado pelos judeus. Você pode ser odiado. Você pode ser, como que eu posso te dizer, ridicularizado. As pessoas, elas podem te desmerecer. Você pode ser um samaritano. Mas se você obedecer à voz de Jesus, se você perseverar no caminho, se você reconhecer o que Ele fez na sua vida, que Ele é o grande sumo sacerdote, e você voltar para agradecer, além da sua cura, você vai ouvir de Jesus o que Ele disse no versículo 19: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Ele não saiu só com uma cura, ele saiu dali salvo. Entende? Continue no caminho. Deus vai curar todas as suas feridas emocionais. E não é pouca gente aqui que está com ferida emocional. Não são poucas as pessoas aqui que estão com traumas. Mas nessa noite, se você clamar por Jesus, Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Você vai ser salvo. Persevera. 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 Mais 2 minutos eu já estou terminando. Só para terminar. Segunda-feira, de domingo para segunda, eu não estava enxergando nada. Eu saí do culto, fui ajeitar minhas coisas para trabalhar, fui colocar roupa para lavar, e aí, né? Fui aproveitar a água do quintal para lavar o quintal, da máquina. E de repente eu não enxergo mais nada, pastor. Minhas vistas queimando. Queimando, queimando, queimando. Que parecia que tinham brasas de fogo nos meus olhos. E desesperada, eu não enxergava nem no celular para pedir socorro para alguém. Com muito custo, eu consegui enxergar o número do meu pai. Meu pai me levou na UPA, pingaram um colírio, eu voltei a enxergar. Amém. Voltei para casa. O olho volta a queimar de novo. Não consigo mais falar com meu pai. Ligo para a irmã Berenice. Pelo amor de Deus, me socorre. Ela me socorreu. A oftalmo falou assim, eu não posso fazer... A oftalmo não, uma médica disse, eu não posso fazer nada. Porque eu não sou oftalmologista, eu não sou especialista nisso. Eu só posso te dar um colírio para te acalmar. Eu falei, Jesus, amanhã eu tenho que trabalhar, eu trabalho em contabilidade, eu tenho que fechar folha, eu tenho que entregar para cliente, eu tenho data, eu tenho prazo. Jesus, misericórdia, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu lembrava só de Bartimeu naquela hora. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu fui na oftalmo, para encurtar a história. Alguém me ajudou, alguém marcou para a minha consulta. Fui parar na oftalmo. Ela falou assim para mim, você está com uma ceratite gravíssima. Nunca tinha ouvido falar que trem que era esse. É uma inflamação na córnea, que é grave. Alguém já ouviu falar? Ceratite ocular? Não é isso, irmã? É grave. É uma bactéria, é fungos que alojam na córnea. E ela passou o medicamento, tudo, e eu coloquei no grupo, pedi para as irmãs orarem por mim. Glória a Deus que temos mulheres de oração nessa igreja, amém? Louvado seja Deus por cada intercessora dessa igreja. E eu coloquei no grupo e eu expliquei a situação. Irmãos, eu não estava enxergando nada. Na terça-feira, eu acordei enxergando. E eu falei, eu tenho meus compromissos, eu não posso parar, eu não tenho o que fazer, a obrigação é minha. Eu fui contratada para fazer isso e eu tenho que fazer. Irmãos, eu coloquei um óculos escuro, né, parecendo aquelas pessoas assim meio diferentona.
E trabalhei terça-feira e quarta-feira de óculos escuro, porque eu trabalho no computador. Mas eu não parei. E eu clamando: Jesus me cura, Jesus me cura. Jesus, eu preciso do meu trabalho. Jesus, eu sou chefe da minha família. Jesus, 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 me ajuda. Eu fui na quarta-feira de manhã, a médica não estava lá. Eu falei: pronto, a médica me enganou agora. Ela falou: como é grave, você tem que voltar daqui 2 dias. Irmãos, aí eu falei assim: eu não vou voltar não, porque eu tenho muito serviço para fazer. Minha patroa falou: não, você vai voltar. 4 horas da tarde eu voltei. Aí ela me examinou tudo. Aí ela falou assim: então, já pode suspender o colírio, já pode suspender. Aí ela falou assim: não tem mais ceratite. Não tem. As suas vistas estão limpas. Aí eu falei: glória a Deus. Irmãos, e o mais interessante, ela falou assim: faz 7 dias que você está fazendo o tratamento, né? Eu disse: não, eu comecei anteontem. Para honra e glória do Senhor, o que era para ser curado em 7 dias pela medicina, o Senhor curou de um dia para o outro. Continue caminhando, não pare, não pare. Aqueles que saíram do Egito e permaneceram firmes na promessa, eles alcançaram a terra prometida. Deus abre caminho no seu deserto. Ele vai jorrar fonte de água. Você não vai morrer no deserto, crente. Mais 5 minutos, pastor. Em 2014, eu tive um tombo. Acho que a irmã Berenice se lembra. No trabalho, a gente trabalhava junto. Eu fiquei aproximadamente 4 meses sem andar. Já morava aqui em Visconde do Rio Branco. Na outra vez que eu morei aqui, eu caí da escada. E o Senhor me lembrou, pastor. Eu não me lembrava mais, a gente esquece, né? Somos falhos, a gente esquece. E eu fiquei 4 meses. Eu fiz coisas assim de mais de 40, 60 sessões de fisioterapia. E um ortopedista daqui da cidade disse para mim assim: você não vai andar, você vai ficar na cadeira de rodas. Mas, se você operar, a cirurgia custa R$40 mil. R$40 mil hoje é dinheiro, né, irmãos? Imagina em 2014. Aí eu ainda falei para ele: se eu tivesse R$40 mil, eu comprava um terreno, não operava a coluna. E ele falou para mim: se você voltar a andar, ou você vai mancar, ou você nunca mais vai poder usar salto na vida. Hoje eu coloquei esse sapato, eu falei: ué, mas não era eu que ia ficar aleijada. Irmãos, o médico é de Deus, o terapeuta é de Deus. Eles são sábios, porque Deus deu essa capacidade para eles. Mas acima da palavra do médico tem a palavra de Deus. O médico fala que é grave, mas Deus fala: eu te curo. Não pare. Vai caminho à terra prometida. Vai, vai. E quando a bênção chegar, não esqueça de agradecer, adorar e se prostrar e continuar adorando e servindo esse Deus vivo e maravilhoso. Deus tem cura para você nessa noite. Deus tem cura para mim nessa noite. Deus tem cura para tua família nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres,
adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Ele vai tirar essa lepra. Ele vai fazer caminho no deserto. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Aqui, tocando os corações. Ele está tocando no seu coração essa noite. Te adorarei. Ele está tirando essa lepra. Ele Te está quebrando os adorarei. traumas emocionais nessa noite. Em nome de Estás Jesus. aqui, A curando depressão, tá caindo nessa noite, em nome de Jesus. multidões. A raiz da amargura, o complexo de inferioridade está caindo nessa noite em nome de Jesus. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és, e enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Irmãos, agora, com autorização do pastor, eu gostaria de fazer um ato profético nessa noite. Coloque a sua mão no lugar da sua dor. Se a sua dor é na alma, coloque no coração. Aonde você tem uma dor, seja nas costas, na coluna, se é um lugar onde dê para colocar a mão, coloque a mão. Em nome de Jesus. Isso não estava programado. Eu senti de Deus agora. O Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus que curou a lepra dos 10 leprosos, Ele te cura nessa noite em nome de Jesus. Fale para essa dor que você não aceita essa dor. Fala para essa dor que você rejeita essa dor em nome de Jesus. Rejeitamos essa dor em nome de Jesus. Rejeitamos os problemas emocionais em nome de Jesus. Nós rejeitamos tudo aquilo que não é de Deus sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos cura. Nós profetizamos cura nessa igreja, nessa noite. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Cura, cura, Senhor. Nós cremos na cura do mesmo poder que saiu da vida da mulher do fluxo de sangue. Nós sentimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de
cura. Enquanto você caminha, Deus te cura. Não pare de caminhar. O Senhor é o Senhor que te sara. Não aceite sair dessa noite daqui com essa doença, com essa enfermidade, com esse trauma, com essa raiz de amargura. Seja livre nessa noite em nome de Jesus. Seja livre nessa noite pelo poder de Jesus. Pode agradecer que o seu milagre já chegou. Pode agradecer. Pode agradecer. Porque o Senhor não mente. Se Ele não cura na hora, Ele cura durante o caminho. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. E enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. E enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Aleluia. Só mais uma palavra. A irmã Sheila gosta de falar, né? Irmãos, não se preocupe se a sua cura não chegou agora. Ela vai chegar no caminho. Um cego foi curado na hora. O outro precisou passar lama nos olhos. A mulher do fluxo de sangue foi curada só de tocar na orla da veste. E os leprosos foram curados no caminho. Não questione a maneira que Deus trabalha. Apenas obedeça. Agradeça a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.